O Brasil é um país com passado pela frente. A escravidão não é algo que está num passado longínquo, que não faz mais parte do nosso cotidiano. É algo que nos atravessa diariamente, né? E ainda puxando nessa continuação da questão da desigualdade social, né? O livro ele não tem uma data exata, né? Você vai soltando pistas aí, mas Sim, ele não fala em nenhum momento no ano tal, enfim, a gente não consegue colocar ele num período, assim, numa data exata. Quando a gente aprende sobre escravidão na escola, é uma coisa muito com um começo e um fim, que é sim, passado pra gente, né? Tem um começo e sim. ele tem um fim. E eu queria saber de você, a gente vê que ali no livro tá claro que a escravidão ela não acabou, Sim. a gente sabe disso, às vezes a gente tem notícias aí de muitos trabalhadores em situações análogas o tempo inteiro. E aí eu Sim. queria que você falasse um pouco como que você enxerga esse debate sobre a escravidão, tanto aí na escola, né, e como que a nossa sociedade está em relação a isso hoje. Eu, eu ainda estou buscando quem escreveu isso ou quem disse isso, mas o Brasil é um país com passado pela frente. A escravidão não é algo que está num passado longínquo, que não faz mais parte do nosso cotidiano. É algo que nos atravessa diariamente, né? Primeiro porque nos legou uma tragédia social que precisa ser enfrentada por todos nós, que é o racismo estrutural, e de como a desigualdade no nosso país é tributária desse sistema escravagista. Mesmo passado tantos anos, tantas gerações, o Brasil ainda não superou esse trauma. Não só o Brasil, países que viveram uma história semelhante, por exemplo, como os Estados Unidos, também precisam lidar com o mesmo problema, né? Com essa mesma questão. Ou seja, a consciência de que a escravidão ela não acabou, como ali mostra, como você mesma citou, que é isso que a gente aprende na escola, né? Que teve um começo e um fim, e que com a Lei Áurea a liberdade, né, foi dada aos escravizados. Isso não corresponde aos fatos, não corresponde ao que vivemos hoje no país. Uma das coisas mais interessantes, por exemplo, é que os abolicionistas naquele período queriam a liberdade, claro, das pessoas escravizadas e queriam também que fosse feita uma reforma agrária para garantir que aquelas pessoas tivessem meios de vida para viver, né, e prosperar, né, tivessem um tanto de autonomia. E isso não foi feito. Essas pessoas continuaram trabalhando como pessoas escravizadas, ou então viveram errante de terra em terra, procurando morada e vivendo uma situação de exploração como é a retratada no romance Torto Arado, ou então migram para a cidade e vão morar nas periferias da cidade e se sujeitam aos piores trabalhos, né, os trabalhos domésticos, onde a gente ainda encontra. Veja que não é por acaso, como tudo é ligado, né? É, Nos últimos meses a gente tem lido notícias de mulheres sendo resgatadas de situação de escravidão e quase todas são mulheres empregadas domésticas, ou seja, tudo que a gente vive hoje ainda é tributário desse sistema escravagista que perdurou por quase 4 séculos e a gente tem apenas um tentando superar essa chaga. Nenhum, porque eu acho que essa consciência do legado da escravidão é algo que se tornou mais forte no debate público nas últimas décadas. E é por isso, eu acho que faz todo sentido, né? A gente entender essa história de Torto Arado como uma história de permanência. A escravidão não acabou, né? O que nos legaram foi aquela situação que as pessoas vivem ali em Água Negra. E eu digo, sempre quando eu posso, eu converso, que eu encontrei pessoas vivendo em situação de servidão, como ocorre na história, e que isso me chocou profundamente. E talvez por isso tenha atravessado essa história das duas irmãs, né? Como eu estou dando um testemunho do meu tempo, talvez esse choque também tenha possibilitado isso.